Olá, meu nome é Ingrid e sou do Apoio Atípico. Tudo bem? Aqui é uma mãe atípica, dividindo com vocês conhecimento, uma história real. E esse módulo, ele é até polêmico. Dizem que uma mãe atípica, ela é barraqueira. Não é que seja barraqueira, é porque a gente vai atrás mesmo dos nossos direitos. Tem direitos, tem obrigações, nós temos que lutar por eles, certo? E um deles é a inclusão escolar. Aqui eu vou falar sobre educação e inclusão escolar. Nós temos os direitos educacionais. Compreender os direitos educacionais fundamentais das crianças com autismo e como garantir que sejam respeitados no ambiente escolar. Nós temos e somos amparados pelo direito de um acompanhante escolar em sala de aula. Existe em cada território, né, determinações. Então, cabe você pesquisar, conforme o seu estado, né, o seu município, como rege essa lei. Mas, de antemão, ela é nacional, entendeu? Então, assim, o autista, ele tem direito ao acompanhante escolar. Esse acompanhante escolar, ele depende de questões, né? Então, assim, a criança, por exemplo, nível 3 de suporte, ela tem já garantia 100% de acompanhante escolar, né? Alguns casos é exigido que seja apresentado através de um relatório, um laudo do médico, pedindo esse acompanhante escolar segundo as necessidades dessa criança. Em outros casos e vias que são as ideais, né, que não fosse necessário um laudo, é a própria escola perceber a necessidade e promover, né, esse auxílio de um acompanhante escolar. A Elisa, ela estuda na escola Raio de Sol, é uma escola particular, e ela tem um acompanhante escolar. Ela tem um acompanhante escolar para ajudar na rotina, né, da vidinha escolar dela. O que seria essa rotina de vida escolar dela? A Elisa é uma criança que ainda faz uso de fraldas, com 5 aninhos. Ela ainda não conseguiu desfraldar. Então, vai além do sistema educacional a questão também pessoal, a higiene íntima, por exemplo. Então, ela não consegue ir no banheiro sozinha. A hora do lanche, ela ainda precisa de auxílio também. Na hora da tarefinha, ela precisa também do auxílio da acompanhante, ali com a mãozinha do lado, né, incentivando, estimulando. Então, é uma necessidade importantíssima ter o acompanhante escolar. E essa é uma realidade atual que não podemos retroceder. As crianças autistas, elas podem estar em qualquer lugar. Escola é um deles, é um direito. Então, esse direito de um acompanhante escolar é lei. E pai, mãe, busque pelo seu direito. Adaptações escolares também é um direito, né? Não deveria ser algo que tivesse que ser cobrado, tinha que ser também natural. Eu trabalho na Escola Raio de Sol, sou coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Escola Raio de Sol. E atuamos justamente nessa área, a área de adaptações, né? O que seriam essas adaptações escolares? Desde o material, ou seja, as tarefinhas de folha, a questão da apostila, né? Se aquela criança vai acompanhar ou não aquele material, se vai ter uma adaptação daquele material ou um material extra, auxiliar, porque depende, né? Até aonde aquela criança consegue ir. Adaptação na sala, né? Uma cadeira, uma mesinha, posicionamento.
Vou citar um caso bem interessante que aconteceu, inclusive, com a Elisa. E essa observação não foi nem minha, né? Não foi eu que atuei. Foi a orientadora, que é a Luciene. Ela é neuropsicopedagoga da escola e ela observou que a Elisa era muito curiosa. Em conjunto com a professora, elas sentaram e colocaram a Elisa, ao invés de perto da porta, colocaram ela no fundinho, né? Gente, a mudança foi incrível. Então, assim, uma mudança simples. Porque qualquer movimento que acontecia perto da porta tirava o foco, a atenção dela. E ela não prosseguia com as atividadezinhas dela. Ela queria se levantar a todo tempo. Ela, sentada lá no fundo, não tinha esse foco na porta. Então, rendeu muito mais, né? O dia dela na escola. Então, essa mudança foi importante. Então, esse olhar, ele é de extrema importância. E isso só funciona quando você tem uma equipe na escola com essa sensibilidade, essa empatia de entender, conhecer a criança, aprender sobre ela. Não acontece rápido, né? Porque você tem que primeiro conhecer a criança, né? E saber ensinar ela da forma que ela aprende. Então, é muito importante a adaptação escolar nesse quesito. Então, desde atividades, também nós temos as avaliações. Ah, criança X consegue fazer simulados, mas a criança Y não consegue. Por isso é um espectro, né? A gente sabe que tem aquela coisa diferente. Alguns conseguem avançar mais, outros não. Outros é mais visuais, outros precisam de uma fonte maior, uma letra maior. Outros precisam de uma prova ou atividade reduzida porque a atenção é menor. Esse é o olhar diferenciado. Esse é o cuidado, é o zelo, entendeu? Para que a criança consiga, sim, ter esse direito garantido na escola. Para que ela possa evoluir. Para que ela possa aprender. Para que ela seja, de fato, incluída no sistema educacional. E nós temos a colaboração, que se trata da parceria entre família, escola e profissionais de apoio. Esse é o formato ideal. Lembra que eu falei que tudo tem que estar alinhado lá no anterior sobre questão dos profissionais, terapias, sobre a questão da rotina? Tudo tem que estar alinhado. Aqui também. Lá na escola, tem que ter a parceria com os terapeutas e a família. Todos alinhados. Os feedbacks, as trocas. Tudo em prol da evolução da criança. Porque às vezes a escola faz aquela observação que a clínica não tem, são ambientes diferentes. Lembra que eu falei sobre ambientes diferentes? Então, às vezes a clínica tem uma observação que a escola não conseguiu ter. Ou a família teve uma observação que ambos os outros não tiveram. E é nessas observações, é nessas trocas, nesses feedbacks, que vai construindo um formato ideal para aquela criança aprender. Aquele plano individual. É o famoso PEI, né, que a gente chama. O PEI, ele é uma construção, né? Tem muitas escolas e muitas mães e profissionais que tem uma briga constante que o PEI deveria ser assim, deveria ser assado. O PEI, ele é uma constância. O PEI, ele não tem um dono. Ele deve ser construído por todos. A minha visão é essa, como mãe atípica, como profissional da educação. Construído por todos. Porque eu, como mãe, tenho uma visão. O que meu filho consegue fazer, o que ele já sabe fazer em casa. A clínica tem outra visão. E a escola vai ali, ó, captando, peneirando
E aí lá na escola ele vai e consegue fazer uma coisa que na clínica não fez, ou na casa não fez. Então, por isso essa necessidade. Tem que ter essa troca constante. Tem que ter essa parceria. Quando todos estão juntos, tudo fica melhor, tudo flui. Tem que estar junto. Tem que ter essa parceria. Porque a pessoa que é a criança autista, o adolescente, né? Jovem, o adulto, que está estudando, nós temos casos já em faculdades que possuem essa necessidade também de um auxílio, um método adaptado, possam evoluir, seguir. Eles precisam desse formato, desse olhar, dessa empatia. Isso é inclusão. Uma educação inclusiva e adaptada é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do potencial de cada criança com autismo. Fala-se muito em crianças que têm hiperfocos. O hiperfoco, ele tem as vantagens e desvantagens. Se você souber usar as vantagens do hiperfoco, ele não vai ser mais uma desvantagem. A gente só tem que ter muito cuidado em não hiperalimentar hiperfocos. O que seria, Ingrid, esse hiperalimentar hiperfocos? É chegar a um ponto que a criança vai fazer, falar, viver só o hiperfoco. E isso não é bom, entendeu? É igual crianças com altas habilidades. Pouco se fala sobre as crianças com altas habilidades. O que fazer para essas crianças com altas habilidades? Nós sabemos que a gente conhece mais sobre altas habilidades. Só que a grande maioria dos autistas, na verdade, não tem altas habilidades. Não são como falam por aí. Ah, mas então ele é inteligente. Não. Na verdade, a maioria tem deficiência intelectual. Então, o que fazer? E ainda vou além. E as comorbidades associadas? Onde temos a maior, em maiores números, que é o TDAH. A maioria dos autistas tem TDAH junto. Então, a gente tem que ter esse olhar para que tornar a vida da criança na escola um lugar agradável, sociável, confortável, confiável, e não ao contrário. Eu fico aqui com vocês falando sobre esse módulo que ele é de extrema importância e eu vou falar muito mais no nosso curso.